Dando prosseguimento à nossa programação, vamos iniciar o terceiro e último painel do Fórum do Desenvolvimento ABDE 2025, com o tema Como impulsionar o financiamento à adaptação das cidades brasileiras. As mudanças climáticas e os desafios urbanos exigem a adoção de soluções inovadoras e resilientes. Este debate explora caminhos para ampliar o financiamento destinado à adaptação das cidades, promovendo infraestrutura urbana sustentável e maior resiliência frente a eventos climáticos extremos. Para moderar este painel, temos a honra de convidar a representante regional do Fundo Mundial para o Desenvolvimento das Cidades, senhora Gabriela Costa Ferreira. Convido também para compor o painel o prefeito de São José dos Campos e presidente da Comissão de Adaptação Urbana e Prevenção de Desastres da Frente Nacional dos Prefeitos, FNP, senhor Anderson Farias. O Superintendente Nacional de Produtos Judiciários e Governo da Caixa, senhor Bernardo Torres. O diretor-presidente da Desenvolve SP, senhor Ricardo Brito. E o membro do Conselho Superior da Indústria da Construção da Fiesp e coordenador do Centro de Inovação e Construção Sustentável, senhor Vanderlei John. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, agradecer o convite à BDE, presidenta Maria Fernanda, nossos pontos focais, a Cris e o André, que, enfim, apoiam muito o nosso trabalho aqui no Brasil. É um prazer, eu sou Gabriela Costa, eu sou especialista em governança e financiamento urbano e represento o Fundo Mundial para o Desenvolvimento das Cidades aqui no Brasil e na América Latina. Para quem não sabe, o Fundo Mundial para o Desenvolvimento das Cidades, enfim, foi criado há 15 anos atrás por cidades e para cidades para defender a pauta do financiamento urbano dentro das discussões sobre financiamento, então, repensar a arquitetura financeira de modo a acelerar o acesso ao financiamento pelos territórios e também estimular mecanismos inovadores que funcionam nesse caminho de aceleração a acesso ao financiamento, sobretudo climático, em um contexto de mudanças do clima. A gente tem um mundo em crise, um cenário extremamente incerto, mas a gente só tem duas certitudes. As pessoas estão mudando para as cidades e o clima está mudando. Como é que a gente vai financiar a adaptação para isso? Dentro desse contexto, o Fundo Mundial faz parte do FIX, que estava representado aqui mais cedo pelo Sérgio, o movimento do Financing Common. E dentro do movimento do Financing Common, nós temos uma aliança de bancos subnacionais na América Latina, na África, que se juntam numa aliança global com o objetivo de promover trocas entre os bancos subnacionais, que nós identificamos como agências de fomento, instituições financeiras que têm um mandato de financiar o nível subnacional e, enfim, tanto governos locais quanto regionais, quanto pequenas e médias empresas. A gente acredita que essas instituições elas têm um papel fundamental na arquitetura financeira, não só para canalizar, mas também para potencializar, enfim, trazer também um apoio técnico para os territórios, por serem o que a gente chama de bancos da última milha. Eles estão ali no território e têm um potencial e um conhecimento do que acontece e uma percepção de risco que é muito diferente de bancos maiores. Nessa perspectiva e também enfim, no esforço da COP, da gente trazer soluções, a gente está promovendo um estudo onde o objetivo é um pouco identificar casos de sucesso de bancos subnacionais que estão financiando já cidades, e o objetivo aqui são dois. Um, promover uma troca sul-global, a gente traz exemplos do Brasil, da Colômbia, do Caribe, África do Sul, Madagascar e Camarões. Então, promover uma troca, identificar
enfim, mecanismos que podem ser replicados em outros países e também no próprio país, né? A gente sabe que aqui no Brasil os bancos subnacionais eles são muito bem representados pelo Sistema Nacional de Fomento e a gente entende que algumas agências de fomento, alguns bancos subnacionais, eles teriam potencial também de investir na adaptação urbana e ainda não estão fazendo. Então, a gente quer um pouco estimular isso. E o objetivo maior é um pouco o objetivo desse painel aqui, que é como é que a gente encontra caminhos para impulsionar e acelerar o financiamento da adaptação. Então, para começar esse diálogo, a dinâmica vai ser um pouco parecida com o que a gente teve na mesa anterior. Então, nós temos 10 minutos de fala, com uma interação com o público no final e uma conclusão no final pelos panelistas. Então, eu vou começar aqui nosso diálogo com o senhor Vanderlei John, membro do Conselho Superior da Indústria e da Construção e coordenador do Centro de Inovação e Construção Sustentável, abordando, né, o que foi trazido aqui muitas vezes, o que a gente escuta frequentemente, como sendo o maior gargalo que a falta de capacitação dos municípios para elaborar projetos de qualidade e projetos que sejam multidimensionais e que tragam a complexidade que é necessária em projetos de adaptação. Então, eu queria que o senhor trouxesse um pouco, né, como representante da indústria, a sua visão de como a indústria enxerga essa questão da capacidade dos municípios, em especial, né, os médios e de pequeno porte, em elaborar projetos com a urgência e a complexidades exigidas para a questão climática. E se vocês, né, vislumbram uma solução rápida para isso. Obrigada, 10 minutos. Ok, sou professor da USP, então vou falar mais como professor, sou membro do conselho, trabalho bastante com a indústria, trabalho bastante com o governo. Quando a Maria Fernanda foi presidente da Caixa, eu ajudei a desenvolver o selo Casa Azul, que foi o primeiro selo brasileiro de construção sustentável, né? E estou muito feliz de estar aqui. Só para, quando a gente fala de resiliência, parece uma coisa muito abstrata, né? Mas, na verdade, nós estamos falando de uma exposição crescente que a gente tem. Por exemplo, isso aqui dois gráficos de São Paulo, né? A frequência de chuvas torrenciais acima de 100 ou 80 milímetros num dia na cidade de São Paulo. Isso é um trabalho do Marengo. Enfim, nós estamos expostos a ventos mais altos, né? E os ventos não só derrubam casa, mas derrubam também o sistema elétrico, né? E não é porque o sistema elétrico foi mal feito, é porque o vento não estava no projeto, né? Nós temos as nossas tempestades de areia no interior de São Paulo, uma combinação de vento com seca, né? E aqui em São Paulo nós temos com uma frequência, agora eu falo como cidadão, cada vez maior de problemas de chuvas com ventos fortes que levam a cair árvores que derrubam o sistema elétrico. Eu, na minha casa, já fiquei 2 vezes mais de 7 dias sem energia. Uma das vezes levou 30 segundos para colocar energia porque tinha caído uma chave. E a gente sabia, né? Mas o sistema não está preparado para isso, né? Então, são coisas simples, né? A seca, né? As ondas de calor, né? Que matam na Europa, mas também matam no Brasil. A gente não está preocupado com isso. Eles afetam, agora falando da indústria, isso aqui, um amigo indiano falou, olha, o ano passado, na minha região, passamos 1 mês sem trabalhar na construção, por causa do calor. Eu duvidei, ele me mandou o link do gráfico, tá? Então, são coisas reais. E as ondas de calor geram blackouts, porque todo mundo liga o ar, todo mundo, os 10% da população que tem ar-condicionado ligam o ar-condicionado, né? E isso gera blackout, que gera outros problemas. Então, tem todos os estudos aí de horas de perda de trabalho associadas às ondas de calor, né? E aqui um estudo mais recente que mostra como os blackouts nos Estados Unidos, em algumas cidades do Sul, estão agravando os impactos das ondas de calor. Se nossa sociedade não está preparada para esse clima que muda. Um gráfico de como as ondas de calor evoluem no Brasil, né? A primeira linha lá é Belém, né? Bastante mais vermelho, mais frequente.
Então, estamos ficando mais quentes aqui também. E uma das coisas que tem preocupado, eu tenho trabalhado com a BCP, a Associação Brasileira de Cimento Portland, tentando entender qual é o impacto das ondas de calor, por exemplo, numa favela. A favela é um grande mercado de materiais de construção, talvez aí uns 20%, e a gente precisa entender, a indústria precisa estar preparada para oferecer soluções para essa população. É um problema complicado, porque aqui não tem projeto, né? Aqui tem o que as pessoas conseguiram fazer com o seu conhecimento, com o seu repertório, mas usando materiais e soluções que a indústria oferece. Esses tijolos, o cimento, né? O aço veio todo da indústria, né? Nós também temos o problema da elevação do mar, né? E não é que vai inundar permanentemente, né? Mas vão ser aquelas ressacas que não vão invadir só a primeira rua da praia, vão invadir mar adentro. Nós temos poucos estudos no Brasil, temos um estudo aqui para Santos, afeta o porto de maneira significativa, né? E isso afeta a sociedade como um todo, para o Porto de Santos, para a indústria de São Paulo, para a indústria do Brasil, né? Não vem nem o nosso macarrão italiano e o azeite espanhol para o nosso macarrão, né? Então, as coisas têm consequências, né? O impacto econômico dos eventos extremos, isso é um dado de um grupo de seguradoras internacional entre 2014 e 2023, ainda não tem o impacto das duas cheias do Rio Grande do Sul, no impacto econômico no Brasil, em bilhões de dólares, né? É qualquer coisa menos insignificante. Isso tem significado na vida das pessoas, mas tem significado nas finanças públicas. Alguém vai ter que pagar por isso, né? Nós já estamos enfrentando esse problema e ele só está começando, né? Nos Estados Unidos, em algumas partes do país, não tem mais seguro para a residência, contra incêndio na Califórnia e chuva na Flórida, né? Então, esses eventos eles começam a afetar a população e eles vão gerar pressão política, inclusive da indústria, que começa, por exemplo, um blackout de 3 dias, uma indústria fica parada, ninguém está preparado para mover uma indústria inteira com um gerador. Isso não existe, né? É muito difícil você ter o custo de ter um gerador de backup por uma semana, para usar eventualmente uma vez por ano por uma semana, é um custo muito alto. Então, nós vamos discutir essas coisas, né? Bom, esses ventos, eles geram impactos de destruição de edifício, de infraestrutura, de fábricas, de tudo. Geram as nossas enchentes urbanas, as ressacas marítimas, os blackouts elétricos, crise no abastecimento d'água. Vocês imaginem, São Paulo, o problema principal na cidade, para mim, é a água, depois dos blackouts. Mas é a água. Nós já estamos, né, a Folha de São Paulo tinha até recentemente na capa o nível dos reservatórios, diariamente. E este que vos falo, checava. Tem um site mantido pelo governo do estado onde você pode ver. As pessoas se preocupam. Mas o que é que nós estamos fazendo para isso? Do que é que nós necessitamos para garantir a água em São Paulo? Não tem como abastecer 23 milhões da grande região São Paulo expandida com carro-pipa. A água virá da onde? A água para 23 milhões de pessoas não é pouca água. Então, isso é possível? É possível da gente enfrentar uma crise dessas. É provável? Acho que tem uma probabilidade. Qual é? Grande ou pequena, eu não sei, mas ela existe. E ela pode ocorrer o ano que vem. Esse é o lado mais complicado da resiliência, né? Nós vamos fazer investimento para criar resistência aos eventos extremos e para reduzir o custo e o tempo de recuperação daqueles níveis de resistência que nós não conseguimos pagar. Não preciso fazer todas as pontes resistentes às enchentes, mas eu tenho que fazer uma ponte que, se ela for embora, em 2 semanas ela está de pé. É isso que nós estamos construindo, né? Claro, não dá para fazer isso sem descarbonizar a economia. Eu não posso agravar o problema tentando resolver ele, né? Então, para mim, é muito complicado. O desafio tecnológico principal para mim, quando fala de resiliência, é a gente parar de falar coisas genéricas e começar a desenvolver soluções baseadas em evidências. Qual é o nosso risco de falta de água em São Paulo? Qual é a nossa contingência? Quanto é que nós vamos gastar? Baseado em estudos e não em opinião e nem trabalho de consultoria de 90 dias. Nós precisamos ter coisas embasadas, né? O desafio do investimento ele é super complicado, porque eu preciso convencer a sociedade a investir numa coisa que ela não precisa naquele momento, que pode ser que nem venha a ser necessária,
E não é só investir. O que Porto Alegre... Eu morei em Porto Alegre muitos anos. O que Porto Alegre me ensinou? Quando precisar, na década de 80, fizemos o muro lá da Mauá para proteger a cidade das enchentes. Não veio a enchente. Em 2000, 2010, teve várias teses de doutorado em Porto Alegre, de urbanistas, propondo derrubar o muro da Mauá para recuperar a paisagem. Quando veio a cheia, o sistema não estava funcionando porque não era mantido. Faltava gente, faltava manutenção. Não estou nem culpando o prefeito, porque antes disso houve gente propondo botar o muro abaixo. Então, nós precisamos, num país como esse, convencer a sociedade a fazer investimentos de uso incerto e a manter eles. E não é só investimento, manter a equipe e os estoques de prontidão para caso que as coisas aconteçam, eu conseguir intervir. Eu preciso ter casas pré-montadas para entregar de emergência? Preciso, mas eu não tenho um sistema de construção industrializado no Brasil. Preciso criar isso. E as ações não são muito complicadas. Tem coisas, por exemplo, eu preciso podar as árvores para que as árvores, num vento, não desarmem o sistema elétrico. É o problema de São Paulo. Ou posso enterrar, eu posso aumentar o estoque de água em São Paulo, preciso saber para quando, aonde, de onde é que vai vir a água, etc. Mas, em algumas situações, vou ter que remover cidades. Roca Salles, no Rio Grande do Sul, não tem nenhuma condição de continuar lá. É duro, eu tenho amigos que moram lá, o cara é contra, ele quer continuar e que o governo tem que pagar. Falei, bom, enfim, é uma negociação. Então, tem muita necessidade tecnológica, mas eu acho que precisamos de metodologias para quantificação de risco, metodologia de projeto. Eu não sei projetar hoje para os ventos e as chuvas do futuro. Todo o método, toda a engenharia está decidida assim, eu estudo o clima do passado, vejo os ventos, vejo a chuva, vejo a seca, e eu projeto ele para os 50 anos seguintes. A gente chama de tempo de recorrência. 2 enchentes de Porto Alegre, 22 e 23, as duas tiveram tempos de recorrência maior de 100 anos. By the book. Tá? Então, nada disso, nossos métodos não funcionam mais, isso é um pouco desesperador, assim, como engenheiro civil. A gente precisa adaptar a regulamentação, a normalização, temos que ter novas tecnologias, nós temos que criar infraestrutura para acompanhar risco. O CEMADEM, uma coisa muito importante, precisa ser reforçado. Nós precisamos ter mais estações, coisas baratas que nós não temos, estações climatológicas que medem nível de rio e coisas desse tipo. Fez falta nas enchentes do Rio Grande do Sul. Está o IPH lá fazendo previsão com pouco dado. Não pode ser assim. Então, tem muita necessidade. Então, mas eu queria dizer que resiliência não necessariamente requer coisas high-tech. Porque, num blackout, a internet cai. Toda a nossa eletrônica vai para o vinagre. A gente vai precisar ter coisas diferentes. E só vou dar um exemplo. Isso aqui é um temporal que pegou lá, acho que foi na Flórida, levou todas as casas de madeira. Ficou uma casa de concreto. E os caras de madeira, bom, atiraram a toalha? Não, eles foram e desenvolveram um sistema que amarra as casas de madeira e agora elas resistem aos temporais classe 5. Então, não é caro, dá para fazer. O problema não existia, agora existe. Para isso que serve a engenharia e para isso que serve a indústria. Nós precisamos dar condições e criar esse mercado. Como, eu não sei. Obrigado. Acho que traz um ponto-chave, A gente não pode só criticar cidades pela falta de capacidade, a gente precisa criar todo um ecossistema que venha trazer esse apoio. E nessa perspectiva, tem um esforço, A gente vê que, apesar de se faltar ainda muitos recursos para a questão da adaptação, a gente vê uma multiplicação de financiamento, de recurso não só financeiro como técnico. O volume do próprio Fundo Amazônia aumentou em 26 vezes. A gente sai de 2022 de 400 milhões para 10 bilhões agora, em 2024. Então, a gente vê que tem um esforço de aumento no volume. Mas acho que a gente trouxe ali, trouxeram no último painel, como é que a gente, para além da quantidade, a gente traz qualidade para esse recurso que está disponível. E, nesse sentido, eu queria pedir aqui para o nosso segundo panelista, o senhor Bernardo Torres Gonçalves Santos, que é superintendente nacional dos produtos judiciários e governos da Caixa,
para trazer um pouco, né, para a gente, essa Caixa, que é um monstro, né, que é realmente o banco da última milha, está presente no território brasileiro praticamente todo. Queria entender quais são as estratégias adoptadas pela Caixa que podem facilitar o acesso de municípios com menor capacidade institucional a instrumentos financeiros. Obrigada, o senhor tem 10 minutos. Bom, boa tarde. Primeiro, agradecer a oportunidade da Caixa participar desse evento. De fato, é um tema necessário e cada vez mais urgente, né, para o país e para o mundo. Agradecer em nome da presidenta Maria Fernanda, que foi nossa presidente, deixou lá um legado e sua gestão é sempre lembrada com muito carinho, viu, Maria Fernanda? Então, é um prazer estar aqui com você, já aí em nome da BDE. Dizer um pouquinho sobre as fontes de financiamento que a Caixa vem trabalhando para a adaptação climática das cidades, né? A gente, antes de entrar na apresentação, né, a Caixa é vamos dizer assim, um velho conhecido, né, de todo o mercado brasileiro, atuando em habitação, em saneamento, infraestrutura. Historicamente, o maior aplicador desse fundo estratégico que o Brasil opera, que é o FGTS, né? E mais recentemente a gente vem investindo já há alguns anos na atuação também em médios e pequenos municípios, nesse apoio técnico, né, na construção de soluções que viabilizem ali naquela região e em parceria com os governos regionais e as empresas, que a gente consiga evoluir, né? A nossa carteira de crédito hoje ela está aí na ordem de 1,3 trilhão, né, majoritariamente aplicação em habitação, em saneamento, infraestrutura, mobilidade, e a gente acredita aí que estamos só começando, né? Nosso propósito, revisado recentemente, é esse: transformar a vida das pessoas. Então, a Caixa ela impacta a vida do cidadão quando ela financia uma habitação, quando ela leva um benefício social, quando ela, mais recentemente, está aí incentivando a educação de jovens, e também quando a gente financia uma obra que vai modificar ali a região de influência ou o impacto urbano ali dos investimentos que a gente faz em saneamento, infraestrutura e resiliência climática, né? A gente, como foi comentado pela Gabriela, a gente tem uma estrutura muito capilar, né, em todo o país, com o diferencial de termos técnicos, engenheiros e arquitetos, especialistas também em trabalho social, distribuídos em unidades, especialistas em governo em todo o país, e esses técnicos participam das cooperações que a gente faz, das integrações que a gente faz com parceiros, para que a gente consiga levar desenvolvimento, né, e apoiar o desenvolvimento no nosso papel como instituição financeira pública. E as principais soluções que a gente gostaria de comentar um pouco, que são do momento, aí, a importância da gente viabilizar os investimentos de longo prazo, tanto para o setor público quanto privado. Então, em muitas situações, o próprio orçamento público regional não permite que aquele ente adquira novos financiamentos, né, assuma ali novos compromissos financeiros. Então, a gente precisa pensar soluções também que permitam que o privado faça esse investimento e a população tenha acesso àquela solução, àquele equipamento público que é necessário. O novo PAC, a Caixa é a parceira principal do governo federal na implantação do novo PAC, com até aí 20 bilhões em projetos já selecionados para a gente investir em mobilidade elétrica, instalação de infraestrutura para recarga de ônibus, saneamento, proteção de encostas, né, com uma lógica verde ali para proteger, né, as comunidades. E, mais recentemente, lançamos o Caixa Políticas Públicas, que é exatamente essa necessidade que a gente observou, principalmente médios e pequenos municípios, da dificuldade de se pensar a concepção de qual o projeto, qual a intervenção ali que aquela cidade precisa para enfrentar ali os desafios, né? Não só os desafios tradicionais, mas também agora a emergência climática e os eventos que cada vez mais impactam ali o dia a dia das cidades, como foi mostrado aqui as fotos muito interessantes, inclusive com redes de energia elétrica caindo, né? E também temos uma área especializada em formatar ali, junto com o ente público, a concessão de uma parceria público-privada, que depois é levada ali a B3, e um privado, às vezes, assume ali, né, com o sucesso da operação, a gestão ali de um serviço em parceria com o município. Isso tudo está, né, inserido nesse contexto. Então, as nossas linhas principais são o Finisa, que é o financiamento de infraestrutura. Mais recentemente, criamos o Finisa Verde, que é uma linha que a gente aumentou o prazo máximo de retorno desse crédito para até 12 anos, reduzimos os custos de estruturação, né, dos projetos, para que a gente consiga também acessar, né, ter mais clientes que tenham acesso a esse crédito. O FGTS
com a própria liderança do governo federal, a gente vem investindo na parte de mobilidade urbana por meio do programa Pró-Transporte, com ônibus elétricos, recarga, né, e depois as linhas tradicionais aí de Promoradia, o saneamento para todos e o Pró-Cidades. E aí, para reforçar o que eu falei, a gente estava acostumado a ver a Caixa aí trabalhando em modelos tradicionais, né, de saneamento, de captação de água, de mobilidade, mas o momento atual exige novas ações, especialmente quando a gente está falando aqui da COP30, onde o desafio também está lá no pequeno, está na região do interior, está na região, às vezes, que a gente tem de preservação ambiental. Então, investir em costas verdes seguras, rotas seguras, tanto para momentos de seca, de incêndios, de alagamentos, tempestades, contenção e amortecimento de águas, né, orlas recompostas e preservadas. Então, o financiamento ali de infraestrutura turística, que às vezes acontece no litoral, a gente precisa agora pensar com um novo olhar, né? Não é só a infraestrutura turística, eu preciso pensar como é que a gente garante a preservação ao longo do tempo, enfrentando os desafios aí que são cada vez mais graves, né, das ocorrências de risco climático, né? E, além disso, investimentos em energia limpa, gestão de resíduos sólidos. Todo esse contexto exige uma nova abordagem, né, dos bancos, dos governos, das empresas e da sociedade. A Caixa está, junto com a sua equipe, preparada para a gente discutir isso localmente e buscar implantar novos projetos, né? Aqui alguns números, como curiosidade, essa carteira que a gente chama de financiamento ao saneamento e infraestrutura, que inclui esses investimentos verdes, ela tem aí números hoje da ordem de aproximadamente 108 bilhões de reais. Foram 47 bilhões em contratações entre 2020 e 2025. Vocês podem ver que é uma contratação muito pulverizada, então a Caixa já está, né, com essa atuação mais distribuída em todo o país, atingindo médios e pequenos municípios. E temos ainda 22 bilhões em operações em estudo, que a gente investe para maturar e realizar esses investimentos no país, juntamente com entes públicos. Um número interessante, né, do nosso 1,3 trilhão, 795 bilhões, a gente está ali classificados como investimentos na nossa carteira sustentável, mas majoritariamente, esse investimento que a gente conheceu do saneamento e infraestrutura e da habitação, mas temos muito ainda a expandir e diversificar essa atuação para atender os desafios atuais, reforçar nossos pactos e compromissos com parceiros, inclusive a BDE, PNUD, ali a representação francesa, CDP, Instituto EDS, para a gente conseguir congregar esforços nesses investimentos, né? E o Caixa de Políticas Públicas, que foi essa solução que a gente comentou, também já é bem madura. A gente tem 2.188 contratos com entes públicos para diversos serviços ali de formulação de políticas públicas. A gente usa a capacidade técnica que a Caixa tem, a sua capilaridade, e a gente aí está, junto com os entes públicos, passando por esse momento desafiador, que é quais são as melhores soluções para a gente implantar em cada região, e aquele crédito, quando for feito, seja bem aplicado em ações que vão garantir, né, resiliência climática ao longo do tempo. É um movimento de maturidade importante que a própria sociedade do Estado, do município, principalmente do município, precisa passar, dado que, quando o ente público assume o crédito, a própria Câmara de Vereadores aprova aquela operação. Então, a escolha da sociedade ali precisa ser feita a melhor possível para que a gente, e aí sim, possa elaborar os requisitos e a concepção junto com o município, e depois que esse seja um projeto financiável e que possa ser realizado o investimento com a melhor escolha possível, né? E para fechar um pouquinho da nossa carteira de parceria público-privada, que acaba pegando ali mais médios e grandes municípios, né? A gente tem aí 90 projetos em carteiras, 392 municípios já atendidos, e esse é aquela situação onde existem serviços que a Caixa pode apoiar o município na concepção da concessão, e quando ela é concedida, o privado vem com investimento. Isso não onera ali o poder público com um compromisso financeiro, e sim ele é responsável pela gestão do contrato, né, e as condicionantes daquele contrato com o concessionário. Esse é um contexto da atuação da Caixa. Estamos aí parceiros, né, tanto do sistema de fomento quanto dos estados e da sociedade, para a gente conseguir melhorar e ampliar esses investimentos, diversificá-los, dado que cada região vai precisar de uma solução específica, mas a Caixa, com a sua capilaridade, está à disposição para continuar contribuindo aí com o desenvolvimento do país, né?
Obrigado, Gabriela. Obrigada, Bernardo. Acho que você traz um ponto importante também, né? Que, enfim, tem toda essa necessidade de se criar um ambiente com apoio a políticas públicas. Tem um selo Caixa de Gestão também, né? Apoiando os municípios nesse, estimulando também. E a gente traz isso barra com outra questão, que são as questões mais de regulação, né? A gente tem o próprio CAPAG, né? Enfim, esse ano sofreu um certo uma reformulação do CAPAG, mas, enfim, mesmo assim, continua sofrendo várias críticas por parte dos municípios, por ser extremamente rígido. A gente tem também, né, uma superregulação das próprias agências de fomento, dos bancos subnacionais, que estão limitados, né, que tem um limite de empréstimo para os municípios, é algo que a BDE trabalha muito para ampliar essa carteira, como é que a gente consegue emprestar ainda mais para os municípios. E aí, nesse sentido, eu queria dar a palavra agora para o Ricardo Brito, que é o presidente da Desenvolve, né, São Paulo, e trazendo essa questão sobre o financiamento ao setor público, para você, né, sobre o financiamento ao setor público, quais as possíveis adaptações da regulação que poderiam ser realizadas para ampliar os recursos às cidades para execução dos seus planejamentos climáticos e, consequentemente, de investimento? Por favor. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Maria Fernanda e a BDE pelo convite. Não pude estar aqui de manhã, mas já sei que à noite eu vou procurar no YouTube, porque essa hora que eu estive aqui super valeu a pena, é um debate de muita importância para a gente. Então, eu vou dar uma longa volta para responder essa pergunta, e nessa longa volta eu vou tentar abordar como é que a gente lá na Desenvolve está tentando viabilizar esse financiamento, né? Então, o nosso propósito como agência de fomento é democratizar o crédito sustentável, e isso vale para o privado e para o público, né? E o crédito sustentável aqui também tem duplo sentido. Ele é o sustentável ESG, mas ele é também o sustentável do valor adicionado, tá? Então, o que, na verdade, a gente está fazendo lá na agência é mudar uma série de parâmetros que guiavam a forma de atuar da agência, tá? Então, quando a gente assumiu, a Desenvolve trabalhava com Selic. Acho que esse é uma primeira coisa que a gente precisa questionar, né? Selic é lógica de banqueiro central, Selic não é lógica de banqueiro de desenvolvimento. E já eu entro num outro mito, o Anderson está aqui do meu lado, um mito que tinha lá era que o prefeito não olhava a taxa. O prefeito olha a taxa. Então, então vamos lá. Saímos da Selic para uma taxa real mais IPCA, a lógica aqui é que a gente precisa dar previsibilidade tanto para o privado quanto para o público a respeito de quanto vai custar aquele recurso. A taxa de retorno para o privado é muito concreta, é retorno no bolso, mas o prefeito também tem essa noção de que retorno aquele empreendimento vai dar. É um retorno social, mas, de alguma forma, ele está ali, né? Então, a gente agora trabalha com uma taxa real mais IPCA, seja para o público, seja para o privado, e a gente diferencia essa taxa conforme o IPDM do município. O IPDM é o Índice de Desenvolvimento Paulista do município, então, um município de IPDM mais baixo tem uma taxa mais baixa, uma empresa menor tem uma taxa mais baixa, e um projeto sustentável tem uma taxa mais baixa e um prazo mais longo. Então, em certo sentido, a gente acredita em preço, né? Então, e tem funcionado, tá? A gente tem sido mais procurado para fazer projetos que estão aí alinhados com a Agenda 2030. Então,
coisa de 3 anos atrás, a nossa carteira era 25% o setor público, hoje ela está batendo em 50% o setor público. A Desenvolve tinha um prêmio dado lá internamente e do qual a gente não se orgulhava muito, que a gente era o campeão do recap, a gente batia a Caixa e outros bancos fazendo recap e houve uma decisão, olha, a gente não faz mais recap, né? Então, na medida em que o nosso recurso é escasso, isso se justifica. Não que recap não seja uma obra que cabe, a gente não tem a visão de que fazer recap é oportunismo do prefeito, não. Recap tem o seu papel. Tá? O que acontece é que o prefeito acaba recorrendo ao recap, o prefeito da cidade pequena, porque ele não tem capacidade técnica para fazer obras mais estruturantes. Então, esse é um desafio, né? Como é que a gente, de alguma forma, sinaliza que, opa, por que você não tenta um saneamento? Por que você não tenta uma obra mais estruturante? Então, curioso é que, à medida que a gente mudou os preços, essas coisas estão acontecendo, né? Então, hoje, essa carteira setor público que cresceu tanto, ela não tem recap, ela tem alguma pavimentação, mas eu acho que a pavimentação contribui muito para esse desenvolvimento, a Agenda 2030, e a coisa está acontecendo, né? Então, hoje, a gente tem, na Desenvolve, recurso suficiente para fazer com destaque de capital. Então, é um problema que a gente não abordou de frente. Tá? Mas o curioso é que a gente constata também que tem recurso fora, né? Então, a BDE está nos ajudando aqui, por exemplo, nesse pleito de 110 milhões do BID para infraestruturas sustentáveis. Tá? Então, eu acho que o bom desse século XXI é que sustentabilidade está entrando no preço, né? Sustentabilidade está no preço do privado. A gente tem lá um levantamento de emissões financiadas e a gente também, aí agora falando do privado, e a gente também leva isso em conta na hora de avaliar os projetos do privado, né? Então, e esse é o nosso esforço em linhas gerais, quer dizer, tentar trazer para o preço que o cliente paga e para o preço que a gente imputa no projeto o impacto do ponto de vista da sustentabilidade desses projetos. Toda agência, então, existe essa falta de capacidade da pequena prefeitura para fazer esse projeto. A gente vem buscando parcerias, né? Então, a gente tem uma parceria com a Invest São Paulo, a gente está negociando uma parceria que já está avançada com o IPT, a gente tem uma parceria com o SEBRAE, e a gente está cada vez tentando trabalhar mais próximo dos secretários de desenvolvimento econômicos de São Paulo. Aliás, agradecer o Anderson e o Mário aqui, porque essa é uma parceria que já está andando, né? Então, não dá para a gente aqui do centro de São Paulo acessar os 645 municípios se não for nessa relação muito próxima com os prefeitos. Então, é uma questão de espalhar a mensagem, eu acho que é uma questão o tempo vai trazer todos esses efeitos para o preço, mas é legal já ver isso acontecendo. Tá? De fato, quer dizer, agências pequenas vão ter sempre essa limitação, mas é muito bom olhar para o lado e ver que tem a Caixa, tem o Banco do Brasil, a rede privada também tem essa consciência. Então, a gente não espera fazer isso sozinho, né? A gente espera fazer isso complementarmente. E eu sou bastante otimista de que as coisas estão evoluindo e a gente está caminhando para uma São Paulo melhor e para um Brasil melhor do ponto de vista da sustentabilidade. Não é para parar e comemorar, a gente precisa continuar trabalhando, mas eu vejo a coisa evoluindo bem aqui em São Paulo e sou otimista. Bom, parece que eu tenho mais um minutinho, a gente tem feito
também isso em parceria com gestores privados para investimentos privados que a gente vê tem impacto nessa sustentabilidade das cidades e do Estado. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a gente está investindo em fundos estruturados, em FIPs e FDICs, e 2 exemplos que eu tenho aqui é um FDIC de saneamento, e é um fundo é um FDIC de saneamento que investe em empresas de saneamento que têm soluções sustentáveis para saneamento. Então, por exemplo, aquela empresa que consegue monitorar o desperdício de água e fechar a tubulação automaticamente. Por exemplo, aquela empresa que tem um tratamento de resíduos sólidos inovador. Então, essas empresas estão, de alguma forma, recebendo o recurso da Desenvolve. Assim como a gente tem um FIP agroflorestal, que investe em recomposição de mata, de solo, numa região crítica aqui de São Paulo. Então, acho que é isso. Assim, não vamos resolver sozinhos, vamos unir forças com o público, com o privado, com os bancos maiores e vamos conscientizar que tudo isso tem que entrar no preço, né? E aí eu acho que entrando no preço, a taxa interna de retorno vai dizer que, olha, vale a pena. Tá? Obrigado. Obrigada, Ricardo. Acho que, né, você traz mais uma vez a importância dos bancos públicos trabalhando como um sistema, né? Cada um na sua escala, cada um mais ou menos no seu mandato. E outro ponto importante, já fazendo aqui conexão com a nossa última, e para mim mais importante fala, como é que a gente também adapta os mecanismos, enfim, linhas de financiamento à demanda, né? Também sempre adequando enfim, todo o impacto dentro do preço. E aí, passando a palavra aqui para o nosso prefeito Anderson Farias, prefeito de São José dos Campos e também representante, né, da Comissão de Adaptação Urbana e Prevenção de Desastres da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos da FNP. Eu queria que o senhor trouxesse um pouco, na sua visão, quais são os principais entraves, né? O senhor vai falar um pouquinho da demanda, não só da perspectiva de São José dos Campos, mas também de uma perspectiva maior de municípios médios e grandes para captar recursos para adaptação urbana, e também qual é o papel de agir em articulação com outros municípios, né? Que é um pouco que vocês fazem no trabalho juntamente com a FNP, justamente para superar essas barreiras. Por favor. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui a presidente, Maria Fernanda, obrigado. Ao Godoy também aqui pelo convite, a todos aqui da mesa, do nome da Gabriela. Quando a gente fala de municípios, né, dos grandes desafios, acho que tem uma palavrinha que é um terror para os prefeitos, CAPAG. Isso é a forma principalmente de contabilizar o CAPAG. E eu não falo por causa do rigor. Vou usar um exemplo como São José dos Campos, né? Hoje eu tenho, juntamente com a Caixa Econômica Federal, hoje um empréstimo de 60 milhões, por exemplo, aprovado, né? Só que do ano passado para esse ano eu fui para o CAPAG C+, para o projeto. É uma cidade que eu não devo um centavo para nenhum fornecedor, não tenho uma nota fiscal atrasada, fechei o ano com superávit financeiro, um orçamento de 4,3 bilhões, com superávit financeiro de 256 milhões, né? Mas o CAPAG me força a economizar dinheiro, ou seja, a não investir. Não tem lógica isso, né? Se eu fecho com 86% da minha receita e despesa, eu estou com a nota A. Mas se eu fecho com 96%, com as contas em dia, tudo equilibrado, pago meus precatórios, aliás, em São José os precatórios é em dia, inscrevo nesse ano, pago no ano posterior, quer dizer, as contas totalmente equilibradas, a contábil, e tem um CAPAG. Então, assim, a gente não consegue. Uma cidade que tem Instituto de Previdência próprio, tem transporte público, 25% na educação, 15% na saúde, que não existe um município que investe 15% de médio porte, é 30% no mínimo, né? E uma folha de pagamento de 45% a 50%, acabou o orçamento da cidade, se não tiver um apoio, né, de fomento, de estruturante. Então, esse é um grande desafio. E isso tende, né, assim, até para o meu, né, Ricardo, até para poder, né, para o meu consolo, tende a piorar.
e não a melhorar. Porque cada vez mais as pessoas vivem nas cidades, a Gabriela falou no início, as pessoas mudam para a cidade também cada vez mais, as infraestruturas das cidades têm que estar cada vez melhor, depois eu entro na questão das questões climáticas, mas a gente tem uma questão que cada vez mais o Estado e o governo, o governo federal, ele te põe mais, te imputa mais responsabilidade com menos recurso. Isso é um fato. A gente pegar de transporte público, em São José, por exemplo, eu estou indo para um caminho de não fazer concessão. Alugamos 400 ônibus, né? Agora é uma empresa nacional, a Eletra, que é da Energy Green, quer dizer, tentando, eu vou alugar os ônibus, já alugamos os ônibus, vou contratar uma empresa para operar e depois eu vou entrar numa fintech, para tentar entrar e fazer com que o município entre na economia digital. E quem sabe eu tenho uma gestão muito melhor da questão financeira da tarifa, que mais do que a tarifa do ônibus, né, que hoje no Brasil não tem uma política pública de mobilidade, apesar do governo federal agora, o governo federal colocou como política pública do incentivo e fomento do ônibus elétrico, e aí tem na Caixa, como tem lá, aprovado para compra, né, mas no sistema todo eu estou fazendo não uma concessão, estou fazendo um outro modelo para que eu possa, de uma certa forma, ficar em pé, né, um sistema de mobilidade mais inteligente. Não é uma concessão, não fico na mão de uma, né, de uma empresa que ela não vai conseguir fazer uma renovação de frota, porque ela também não tem incentivo nenhum. Então, o município alugar, eu tenho os impactos ambientais, quer dizer, tenho, né, tudo do ponto de vista da sustentabilidade com o transporte público com muito mais sustentabilidade. Mas isso é um grande desafio para os municípios, né, para os prefeitos. As cidades pequenas, por exemplo, e a gente tem que, as regiões metropolitanas, cada vez mais tinham que ser fortalecidas, até para que a gente possa conviver do ponto de vista de forma consorciada. Hoje é um grande problema isso também, as regiões metropolitanas não são fortalecidas, né? Tem uma dificuldade jurídica muito grande de se consorciar. São José dos Campos foi o vizinho de Monteiro Lobato. São José tem um distrito chamado São Francisco Xavier. Para chegar em São Francisco Xavier por estrada asfaltada, tem que passar pela SP50, passa dentro de Monteiro Lobato. Resumindo, eu passo com um caminhão de lixo na porta na cidade de Monteiro Lobato, onde eu pago 169 a tonelada, e Monteiro paga 380. Por que eu não posso me consorciar com Monteiro e ter uma coleta de lixo de forma consorciada? Isso é uma pergunta. Eu passo com uma ambulância para levar um paciente de São Francisco Xavier para o hospital nosso de São José dos Campos. Na porta do tomógrafo de Monteiro Lobato, eu não posso parar com aquele paciente lá, eu tenho que levar ele até São José dos Campos. Estou dando alguns exemplos que juridicamente a gente precisa também, né, destravar muitas questões jurídicas, né? Então isso daí é alguns modelos que aí eu acredito muito no consórcio. A FNP faz um bom trabalho e aí agora juntamente com a BDE também com relação a dados e informações, isso é super importante. Isso vai dando, e a FNP isso dá uma capacidade para nós de termos dados, mas também tem outra questão, o que eu faço com esse monte de dados? O que eu faço com essas informações? Então a FNP trabalha, né, de uma forma onde ali tem as cidades, os prefeitos que se reúnem, tem as câmeras temáticas, e ali é uma grande troca de network, de informação, e cada cidade, lógico, realiza a sua regulamentação, cada cidade faz também o seu, né, faz o seu projeto, a sua adequação daquilo que cabe na sua cidade com a sua demanda. Quando a gente fala né, entrando um pouco nas questões climáticas, né, dessas mudanças climáticas, esse é um grande desafio. O Ricardo falou aqui, né, do asfalto do prefeito. O asfalto é rápido, aparece mais, entendeu? E está todo mundo satisfeito, porque a população não dá muito bola para o que está embaixo. Só dá quando chove, né? Como agora está ficando mais corriqueiro, aí começa a se ter essa grande discussão, que é importante. Então, assim, não tem como o município receber dinheiro para construir uma praça se o saneamento dele não tem 60%. Essas coisas tinham que ter também um equilíbrio na hora de fazer qualquer tipo de empréstimos, né? Hoje, São José dos Campos, eu tenho 99% de tratamento de esgoto e 100% do tratamento da água. Lá é a Sabesp que presta serviço. Mas, para isso, a gente precisou abrir mão de muitos outros investimentos, ou seja, deixamos de fazer muitas festas, de repente, comemorações de aniversário da cidade, porque a gente queria resolver problemas de bairros. Então, acho que no financiamento isso também falta um pouco, porque aí você tem uma desigualdade onde municípios, né, não fica justo, às vezes, quando você tem autorização ou quando você tem a liberação dos valores. Então, os municípios cada vez mais vão precisar para suas infraestruturas. Quando a gente fala de engenharia, a engenharia tudo pode, certo, professor? Só precisa de dinheiro.
né? Só precisa de dinheiro, mas tudo pode, resolve-se todos os problemas, mas você precisa de recursos para que realmente possa fazer, primeiro, obras adequadas, obras com um bom planejamento. Essa obra ela fica adequada quando você tem um bom projeto, né? Hoje, a nova lei de licitações, acho que foi um grande avanço de nós podermos fazer a questão projeto e execução. A 8666, infelizmente, era um terror. São José dos Campos, na pandemia, o Felício, hoje vice-governador, era o prefeito, eu era vice-prefeito de São José com ele. Ele construiu um hospital lá de retaguarda, né? Na época da pandemia, se falava muito dos hospitais de campanha, né? Lá ele construiu um hospital de retaguarda em 35 dias, do mato, 36º dia, porta aberta, atendendo paciente. O hospital está lá até hoje. Eu não consigo construir uma casa em menos de 1 ano e meio. Quer dizer, eu e todas as cidades. Não tem lógica construir uma escola em 2 anos e meio. Não tem lógica construir uma UPA, um hospital. Aliás, o hospital de retaguarda tem a planta de uma UPA, de 1.670 metros quadrados. Não tem lógica construir uma UPA em 2 anos. Então, até nas questões, né, que tem hoje outras metodologias, né, outros métodos construtivos muito mais ágil. Só que tem um problema, às vezes, financeiramente, ele não é o mais barato. Quando nós fizemos o hospital de retaguarda, por exemplo, ele custava 12 milhões, isso em 2020. Né? E um hospital, uma UPA comum, que demoraria 2 anos, custaria 8 milhões. Mas aí, como estávamos na pandemia, a gente foi para o mercado e o privado teve um financiamento, né, de doação de recursos financeiros para que a gente pudesse construir o hospital. Mas isso é uma grande dificuldade, a gente não consegue avançar, né, em novos métodos. Isso é uma discussão que eu tenho muito com a Caixa. Aliás, a Caixa é um grande parceiro, tem um escritório em São José, tem um escritório na região, dá muito apoio. Aliás, a parte de engenharia, sempre um grande apoiador. O Desenvolve São Paulo também, né, até na geração. O Desenvolve São Paulo faz o maior programa social que a cidade pode ter, né, geração de emprego. Né, isso ajuda, a gente tem muitas parcerias lá, né, seja para levar novas empresas, ou seja, né, não adianta cuidar só de levar novas empresas e as empresas que estão lá fecham as portas. Né, não, novos negócios, mas também ampliar os negócios existentes. E isso o Desenvolve São Paulo faz muito bem. Quando ele fala do Mário, o nosso secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, onde a gente tem essa parceria. E com a Caixa Econômica. A gente tem muito, a Caixa, aliás, muito ajuda. Brinco, às vezes, lá que tem uma funcionária da Caixa que eu preciso dar um crachá para ela da prefeitura, né? Porque ela fica mais na prefeitura, às vezes, que os nossos engenheiros. Mas isso é bom, a gente precisa usar cada vez mais. Mas tem muitos municípios, e aí, assim, falar para o São José é uma cidade de 737 mil habitantes, 4,3 bilhões, somos a 4ª cidade do estado de São Paulo, né, na divisão do ICMS, mas temos nossos problemas. Quando eu falo de cidades menores, as dificuldades são muito maiores. E aí também cabe, né? Eu não quero que São José dos Campos, eu sou prefeito de São José, mas não adianta ter São José dos Campos uma cidade, né, com todos os indicadores e índices bons, se as cidades vizinhas estão com grandes problemas. A gente tem que crescer, nós não vivemos mais em ilhas, crescemos em regiões, né, a região metropolitana é importante, identificação de características de cada região, que é isso que o governador Tarcísio faz muito bem hoje, identificando as características de cada região para poder ter realmente aquele olhar diferenciado. Né? Como nós somos um país federativo, vem de cima para baixo, muitas regulamentações que cabem na região Nordeste, não cabem na Sudeste, ou vice-versa, cabe na Sudeste, não cabe na Nordeste. Quer dizer, esse cuidado que tem que ter sempre, né, com esse olhar para as cidades. Mas é um grande desafio para nós. Né? Volta aqui, o CAPAG é um que precisa ter uma flexibilização, isso eu não estou dizendo que vai se colocar em risco, tem que, né, lógico que tem todas as exigências, tem como a gente fazer e tem como ter exigências para poder realmente garantir os pagamentos dos financiamentos. Agora, tem que fazer investimentos de acordo com que a cidade tenha a condição de pagar, isso eu não tenho dúvida, você olha pelo financeiro. Mas a questão é olhar um pouco com uma visão mais estruturante para a cidade e falar o seguinte, olha, construir uma escola é barato, o problema é mantê-la. Aliás, é o hospital. Construir um hospital é barato, o problema é mantê-lo. Né? Aliás, para manter, às vezes, custa mais do que construir. Então, você tem a questão, tudo bem, vamos arrumar o recurso para comprar? Ok. Para construir? Ok. E depois para manter? Como é que a cidade mantém? De onde que vem esses investimentos? Então, esse daí é um grande desafio que eu acho que a gente precisa. E aí, como a gente fala de consórcios, eu sou muito fã de consórcios. Nós temos o único consórcio do Brasil lá em São José dos Campos, que somos em 14 cidades, que temos um consórcio que é da agência ambiental. Ou seja, a gente faz a gente faz 256 aprovações de quinais diferentes no lugar da CETESB. Né? Não tem lógica um empreendedor fazer um loteamento para desenvolvimento de uma fábrica e demorar 2 anos, 2 anos e meio para passar na CETESB. Não tem lógica, já mudou até
tudo que ele estudou, que ele projetou para poder investir, lá 2 anos e meio, só na CETESB, mais do que fica na prefeitura, nas aprovações, você tem uma grande... Então, a agência ambiental, hoje, a gente conseguiu, né, não aprovamos todos, os finais ainda muitas ficam com a CETESB, e assim também acho que deva ser, ninguém tem que substituir, tem que trabalhar juntos, a agência não concorre com a CETESB, ela se complementa, para que a gente possa ter eficiência, agilidade com funcionários. Então, acho que o consórcio, dando esse exemplo da agência ambiental, o consórcio é muito importante, né, para os municípios, fomentar cada vez mais as questões consorciadas, as regiões metropolitanas, para que sejam feitas de forma conjunta. O governador Tarcísio está fazendo agora a Muralha Paulista, lá onde consorciou 39, aliás, a região metropolitana RMI Vale, né, 39 cidades, onde está comprando câmeras para as 39 cidades. Né? Apesar que eu tenho que responder todo dia porque São José não está incluído, né? Porque São José já tem as câmeras. Né? Então, é só por esta razão. Né? Todo dia tem que falar, o governador deixou São José fora? Não, não deixou. Não, mas lá em São José temos câmeras, a cidade tem todos os seus portais de entrada e saídas monitorados, então não há necessidade, mas está fazendo para as 39, todo mundo conectado. Então, isso daí sim, aí eu acho que tem uma inteligência do ponto de vista do uso melhor dos recursos públicos, né? E quando a gente fala das mudanças climáticas, só para finalizar também, acho que eu já estourei meu tempo, é com relação a gente ter uma boa lei. Lá em São José a gente fez agora o nosso plano diretor de galerias, né, de drenagem, né, um plano diretor, juntamente com o plano diretor da cidade, uma lei de zoneamento moderna, que incentiva muito a questão das obras sustentáveis. Quando a gente fala de obras, quando falou de uma casa já pré-moldada, isso é obra limpa, isso é obra rápida, né, isso daí com um impacto muito baixo, do ponto de vista, né, de agilidade, de rapidez, que a gente não consegue nem colocar isso como recurso de ganho, mas eu acho que essas legislações também, muitos municípios, às vezes, precisa da ajuda do Estado, precisa ter a mão do Estado, do Estado como, né, o governo do Estado, para poder que esses municípios também possam ter um plano diretor bem adequado, um plano diretor de drenagem que se conversa com as suas cidades vizinhas também, quando a gente fala, principalmente de bacias hidrográficas. São José é uma das cidades que mais contribui com a bacia hidrográfica de São Paulo, temos 68% do território de São José rural. São José tem uma característica, a gente faz o melhor avião do mundo e os melhores queijos também. Não vou brigar com os mineiros, porque São José tem muito mineiro. Então, lá não tem esse problema com os mineiros, muito mineiro em São José, então o queijo é bom porque é feito por mineiro mesmo, mas tem essa característica a cidade. E assim, cada cidade tem as suas características e os seus desafios. Né? Mas, obrigado, parabéns a todos, já estourei meu tempo já. Não, perfeito, acho que não. Na pesquisa eles falaram, né? O tempo da natureza não é o tempo do financiamento, o tempo da cidade também não é o tempo do financiamento. Isso é muito claro, ainda mais dos mandatos. Bom, passando para perguntas do público, vejo aqui alguns colegas, representantes de cidades, também. Não sei se tem alguma pergunta. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o painel, acho riquíssimo, a condução também, Gabriela, porque aqui acho que a gente tem diferentes pontos de vista e, quando a gente fala de transformação de cidade, eles são essenciais para a gente ser pragmático. Eu sou a Aline Sabino, sou fundadora de uma startup em arquitetura e urbanismo sustentável, e eu acho muito interessante, Ricardo e Bernardo, quando vocês trazem os instrumentos de investimento, que eles mostram justamente a robustez do setor, da indústria, que tem justamente isso para conseguir desenrolar esses projetos. Mas o professor Vanderlei traz um ponto muito importante, que eu concordo plenamente, professor, que é a metodologia que a gente precisa revisitar com urgência, principalmente quando a gente fala dos serviços especializados na construção civil, que me parecem levemente em outro compasso para quando a gente fala de transformação urbanística. E, professor, quando o senhor toca nesse ponto, e aí eu vou já entrar na minha provocação, eu concordo que a gente tem que repensar os nossos métodos para ontem, para que a gente seja menos mitigatório e mais preditivo o quanto antes, mas a gente está falando, talvez, de uma base técnico-científica que é necessária para a gente conseguir dialogar com eficiência. Mas aí, quando a gente fala de inovação, parece que essa parte, que a pré-história da construção civil, que a pré-história da materialização que o prefeito Anderson traz para a gente, não está sendo tão contemplada. Estou falando do meu ponto de vista como uma empreendedora em um ambiente de inovação. Então, a minha provocação para os senhores e para a senhora Gabriela também é como a gente consegue, de fato, tangibilizar
ações contemplando a inovação para o setor, que não só seja de métodos construtivos, mas essa parte que é a pré-história, que fica no background, no back-office, que é a parte de planejamento, para talvez a gente até conseguir falar, prefeito, de outros métodos construtivos mais baratos, mais velozes e que tragam um impacto socioambiental interessante para a gente. Então, mais uma vez, obrigada, e essa é a minha provocação para os senhores e para a senhora. Ok, começo. Eu acho que a questão da inovação na construção civil ela é uma coisa bastante complicada. Eu opero dentro da USP uma unidade Embrap que está focada na área de construção civil. A gente tem uns 45 milhões de reais em contrato de pesquisa com empresas do Brasil, né? O pessoal fala que a construção não investe em pesquisa, no nosso laboratório eles investem, então eu não concordo. Mas tem que investir mais. E quase todas as pesquisas estão voltadas na parte de descarbonização e desmaterialização do processo construtivo. Tá? Então, tem muita coisa de circularidade. Então, a indústria de materiais está muito voltada e muito sintonizada com a questão ambiental. Cimento e aço, em particular, eles estão muito preparados, o custo vai ser muito grande para eles. Então, eles estão na frente. Mas, já quando chega mais perto da obra, a coisa começa a ficar mais complicada. A gente montou um tempo atrás a ABC Modular, a Aliança Brasileira da Construção Modular, que é meio que um grupo, uma rede de acadêmicos e empresas, tem umas 40 empresas, 7 universidades, onde a gente publicou, inclusive, um roadmap de como promover a construção modular. Porque eu não consigo pensar num mundo onde talvez um mês por ano eu não consigo trabalhar fora porque está muito quente ou está chovendo, veio o vento e destruiu a minha obra, né? E nós estamos com a população brasileira, enfim, em 2040 começa a diminuir a força de trabalho em números absolutos. Eu preciso aumentar a produtividade e não aumentar. Para mim, essa questão da inovação ela é crítica, tá? Ela é crítica. Mas eu acho que tem a parte da inovação na tecnologia, da habitação, da infraestrutura. A nossa tecnologia de infraestrutura está ainda mais tradicional, vamos chamar assim. Não é que é má vontade, né? É o processo e a história. Nós não temos como fazer. Estava discutindo com o pessoal do DENIT, como é que eu vou fazer um financiamento de uma inovação na área de rodovias dentro do modelo de financiamento que tem hoje, né? Nós não temos esse modelo. Na área da habitação, a gente tem dentro do Ministério das Cidades, tem o SINAT. Quem tiver um sistema construtivo inovador e quiser fazer habitação, faz um processo de aprovação técnica, IPT, vários órgãos fazem isso, e a Caixa financia, estando aprovado no SINAT. Mas você vai para a infraestrutura, não tem nada disso, então o conservadorismo impera. Então, são obras lentas, né? Mais lenta é mais exposta aos eventos extremos, né? Mais lenta, mais cara ela fica, porque os custos financeiros ficam cada vez maiores. Mas eu não queria limitar, o prefeito falou uma coisa super importante, que é a questão do licenciamento. Então, não adianta eu encurtar a obra para 6 meses ou para 3 meses, se eu levo 1 ano e meio para conseguir o financiamento, o licenciamento. Os licenciamentos, a plural aqui. Então, esse é um problema antigo. A Câmara Ambiental da Indústria da Construção de São Paulo trabalhou por isso longamente um tempo atrás. Havia coisas que eram mutuamente excludentes. Eu fui da Câmara por muitos anos e a gente conseguiu avançar. Esses satélites da CETESB, dos consórcios, saíram lá das ideias da Câmara na área de habitação e de construção. Mas a gente precisa pensar isso de uma forma mais sistêmica, porque quando vai para obras públicas de aumentar a resiliência, eu vou ter que mover a população. Se eu tiver um processo de licenciamento que tem que ouvir todo mundo e todo mundo tem que concordar, as pessoas vão ficar lá discordando, não querem sair, até que o morro venha abaixo. Então, para mim, essa questão dos licenciamentos ela é absolutamente estratégica e ela é tão difícil e tão mais complicada, eu acho, que a questão tecnológica. Com tecnologia, botando dinheiro, pagando o preço, tendo incentivo, a indústria se move. Precisa dar o caminho e dizer que vai funcionar. Tá? Agora, essa parte mais institucional de licenciamento, ela é um problema no Brasil,
ela é um problema nos Estados Unidos, tem um movimento nos Estados Unidos suprapartidário neste momento, tá? Para repensar a questão do licenciamento. Eles estão discutindo, tem um caso clássico de um banheiro na praia de Ventura, na Califórnia, que levou 12 anos para ser aprovado, né, vindo a comunidade, os licenciamentos, e custou $1,5 milhão, tá? Um banheirinho, né? Mas isso acontece não só no Brasil, e isso não é má vontade, isso não é corrupção, isso é a nossa forma de pensar o poder público mais preocupada com aquilo que o cara não pode fazer do que em garantir que seja feito, tá? Então, para mim, esse seria um grande... A gente fala aqui na Fiesp muito da reforma da administração pública. Para mim, a questão do licenciamento, mudar o ponto de vista, um licenciamento para garantir que as coisas sejam feitas, tá? Do que em oposição ao que não deixa o prefeito fazer, mesmo ele tendo... Eu acho que é uma forma, para mim, a grande inovação e, para mim, é o grande desafio nosso, porque ele significa repensar como funciona o setor público, e não é só no Brasil. Mais uma pergunta ali atrás. Boa tarde, eu sou Claudinelli Ramos, sou da Fundação Energia e Saneamento. Nós estamos em 7 municípios paulistas e iniciamos um processo para pensar soluções para apoiar essas cidades, né, nas questões ligadas à segurança hídrica e à resiliência climática. E buscando várias referências, uma das mais interessantes, mais promissoras que nós encontramos é a metodologia que está sendo desenvolvida de mensuração da vazão ecológica em São Francisco Xavier, em São José dos Campos, né, onde, prefeito Anderson, nos parece que vocês conseguiram uma concertação de atores muito felizes. Recursos privados, recursos públicos, de vários entes, iniciativa, a academia, né, pensamento científico de ponta aplicado. E aí a nossa questão é como replicar experiências assim, porque o caso de São Francisco Xavier nos parece muito específico, né, em lugares com renda menor, com outros tipos de desafios, a situação fica mais complicada. E aí a minha pergunta é se vocês pensam em replicar essa metodologia para todo o município, né, se há outras soluções sendo pensadas quando a complexidade se amplifica, e quais as recomendações para que a gente possa avançar em soluções tão boas quanto essas que vocês estão desenvolvendo lá. E, para finalizar, parabéns pela mesa, excelentes provocações e excelentes contribuições. Muito obrigada a todos. Acho que lá em São Francisco Xavier a gente conseguiu fazer um avanço grande quando a gente fez o plano diretor de São Francisco Xavier. São José é a única cidade do Brasil que tem 2 planos diretor. Tem um plano diretor da cidade de São José dos Campos, área urbana, e um plano diretor do distrito de São Francisco Xavier. Porque ele tem que ser olhado de forma diferente, né? Aquela questão, se a gente tem essa diversidade no Brasil, que eu falei agora da questão Sudeste, Nordeste, regulamentações, leis, portaria, tudo. Aliás, a gente gosta de tutelar, né? O Brasil enfim, a gente tutela o empreendedor principalmente, né? A gente precisa... O poder público tem que dar a mão para quem precisa e não colocar o pé para quem não precisa, né? A gente precisa fomentar, empurrar, né? Fazer o processo de... A gente se preocupa muito mais... Nós estamos ficando especialista em defesa civil para desastre, mas a gente não é especialista em investimento para poder evitar o desastre. É uma coisa meio ao contrário, mas... Então, São Francisco Xavier, nós fizemos um plano diretor, né? E esse, como você disse lá, a gente conseguiu reunir muitos atores lá, seja desde a iniciativa privada, desde uma fundação Toyota, até várias entidades que lá estão, entidades que cuidam principalmente das questões das bacias hidrográficas que nós temos lá. A questão das aves, a gente tem um evento lá, São Francisco Xavier reuniu de mais de 430 aves, só na nossa Serra da Mantiqueira, ali no distrito de São Francisco Xavier, uma das maiores regiões entre aves e primatas. Então, a gente tem uma situação diferente, mas que tem seus desafios. Lá é um distrito com pouco mais de 4.000 pessoas, é um distrito com muitas casas lá que são de passeio, de veraneio, vamos dizer assim, de segunda residência,
mas, por outro lado, está numa grande mudança lá, São Francisco Xavier. Na pandemia teve uma grande mudança. Lá a gente tinha um caminhão de coleta de lixo orgânico por semana. Hoje tem um por dia. Hoje a coleta é diária. Então, a gente já vê como é que isso já teve uma grande mudança. A pandemia trouxe uma certa mudança. Acho que muitas pessoas, muitas pessoas que tinham São Francisco como segunda casa, hoje têm como a sua residência, como a primeira casa. Então, a ideia, sim, é a gente replicar isso daí, principalmente para os demais municípios que nós temos ali na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Para isso, a gente voltou, né, com um consórcio chamado Três Rios. Esse consórcio, nós vamos, a partir dele que a gente quer ampliar e replicar essas ações ali de São Francisco Xavier, né? Volto a dizer, não tem lógica o Distrito de São Francisco Xavier ter todas essas ações, um plano diretor específico, se eu tenho uma divisa que nem é natural com Monteiro Lobato. Como é que você... Não dá para tratar Monteiro Lobato, tem que fazer parte de todo esse processo. Né? Ali a gente chega aqui no Jordão, divide com Monte Verde, Minas Gerais, quer dizer, está todo mundo dentro do mesmo. Então, a gente agora, consórcio 3 é um consórcio que já tinha, ele já tem lá uns 15 anos já de existência, uns prefeitos, há uns anos atrás, criaram ele hoje estava desativado, a gente retomou com o consórcio 123 agora, trabalhando especificamente essas questões. Seja porque a nossa região é uma região que né, muitos municípios lá são afetados por causa das represas, né, seja Paraibuna, Igaratá, a represa Jaguari, que tem em São José, pega Jacareí, pega Igaratá, né, então a gente tem muitos, né, municípios que são impactados com as represas, uma grande bacia hidrográfica, que a gente precisa também preservar, precisa fazer todo esse processo, que são essas ações. O poder público sozinho não faz nada. Eu sou muito a favor de PPP, parcerias público-privada, parcerias com a iniciativa privada, com entidades. São José é a terceira cidade que mais repassa recurso financeiro para o terceiro setor. O que a gente tem que fazer é fiscalizar. É isso, é acreditar e fiscalizar. Se tiver errado, pune. Tem que ser uma coisa transparente, dados transparentes para que a gente possa fazer. Mas tem que ser com o terceiro setor, né? E sempre fazer nas parcerias. Essa questão de construir, cada vez construir, né? Só para construir algo do poder público para chamar de meu, isso é um grande erro. Em São José, a gente usa muitas ADC das empresas. Eu tenho regiões e bairros lá que não preciso construir um polo esportivo. Eu tenho uma ADC de uma GM, eu tenho uma ADC de uma Johnson, eu tenho uma ADC de um Banco do Brasil, e eu uso os ADC durante a semana, para ter atividades ali para toda aquela população, para aqueles alunos. Então, ele está parado durante a semana. Então, é compartilhar recursos, é compartilhar de uma forma inteligente, é usar os recursos que nós temos hoje e usar com mais eficiência. Né? Isso daí, sim, traz uma gestão melhor. Então, acho que o que a gente vai replicar, a gente quer replicar São Francisco Xavier, de todas essas ações que a gente faz, aliás, tanto a USP também é um grande parceiro nosso, tem agora um trabalho agora conjuntamente com vários pesquisadores da USP, né, que estão, né, tem uma base lá, bem dizer assim, em São Francisco Xavier, lá com muitos estudos, para que a gente possa realmente replicar tudo isso, e seja para o Estado, que a gente quer que realmente, né, a gente possa fazer e dividir isso daí, não tem que guardar informação nenhuma, tem que dividir com todos e transformar tudo isso daí em ações, seja regulamentadas ou não. Perfeito, perfeito. Acho que as perguntas acabaram, né, pelo que eu escutei. Posso só fazer acho que tem uma senhora lá que também quer fazer pergunta. Tem a questão do financiamento, teve uma hora que eu falei da questão do financiamento, né, de construir, né? Eu peço aqui também para que os bancos, Caixa, pensem também em serviços, em financiar serviços, né? Ao próprio BNDES também. E eu vou dar 2 exemplos. Todo o sistema de monitoramento de câmeras de São José dos Campos é serviço. Nenhum poste, nenhuma câmera, nem a cadeira do CSI, que é o Centro de Segurança e Inteligência, nem o video wall, absolutamente nada é patrimônio do município. A gente compra imagem e serviço. E aí o resultado, somos a cidade mais segura do estado de São Paulo, tem monitoramento, uma cidade que tem, no máximo, o roubo de 5, 6 veículos por mês. Então, assim, é uma cidade que está bem do ponto de vista de segurança, mas é serviço. Então, são 6 anos já de serviço, a gente está em processo de licitação agora do novo serviço, mas isso daí, para nós, não tem financiamento. Né? Por mais que diga que o próprio Bacosip agora pode usar os recursos, mas é para compra. É compra de câmera, compra de sistema, compra de software, compra e não desse serviço. É o caminho que também nós estamos indo para o transporte público, serviço. Hoje a gente tem toda a frota nossa da Guarda Municipal em São José dos Campos, é elétrica. A gente tem uma frota de veículos elétricos, um corredor de ônibus elétrico também que nós compramos, mas a frota da Guarda, serviço também. Então, assim, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de parcerias e financiamento,
para serviços. Perfeito. Acho que tem uma última pergunta. Tá. Eu vou ser... Tá ouvindo, né? Eu vou ser bem breve. Meu nome é Nina, eu faço parte do Movimento Nacional pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a gente tem uma cadeira na Comissão Nacional pelos ODS. A Comissão Nacional, que faz parte da Presidência da República, tem 40 sociedade civil, 40 representantes de governo, e lançou o programa Meu Município pelos ODS. E muitos já vem junto um pacote de benefícios, que a Caixa Econômica, inclusive, faz parte, e a gente quer muito divulgar isso. Então, queria primeiro pedir para que, sempre que a gente for falar, principalmente quem está envolvido, divulgue essa oportunidade e saber se São José dos Campos já é signatário e outros que, porventura, estejam aqui, quem já é signatário, como que está funcionando, para que a gente realmente coloque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em prática e lembrar que São José dos Campos tem uma comissão ODS bem poderosa, muita gente envolvida, fazendo muitos eventos, então queria saber se já é signatário para poder potencializar esse assunto. Muito obrigada. E parabéns. São José dos Campos, a gente foi certificado, fomos a primeira cidade do Brasil a ser certificada como cidade inteligente, resiliente e sustentável, né, pela BNT, pelas normas internacionais, a 37, 120, 122 e 123. E uma delas a gente já tinha, já o início de todo o processo, já com as ODS. Hoje a gente tem um parque de inovação tecnológica, que é o maior parque de inovação do Brasil, hoje com 142 startups, mais de 180 empresas dentro do parque, e mais de 200 fora do parque conectadas, e lá dentro do parque, onde nós temos toda essa equipe, é uma comissão que trabalha diariamente com todas as informações voltadas a todas as questões das ODS. Acho que foi um dos primeiros municípios do Brasil, e se nós fizermos toda a nossa regulamentação de ODS por escrito, acho que em 2021, se não me falha a memória, foi bem no começo da pandemia, 2020, a pandemia deixa meio fora do calendário, né? Fica meio... não sabe se é 19, 21, tudo, mas a gente fez uma regulamentação das ODS, isso a gente aplica, né, tem que ser de dentro para fora. Eu sempre acho isso, não adianta a gente exigir da sociedade se o próprio poder público não é o exemplo. Então, é de dentro para fora, tudo isso teve um processo, todo mundo que cuida, a comissão, toda a comissão são servidores concursados da prefeitura, desde o controle interno, compliance, o pessoal da Comissão de Desenvolvimento e Inovação, que é onde está as ODS, até para que isso é projeto de cidade e não de um mandato, né? Acho que essa é uma grande questão também, quando a gente fala de infraestrutura, que falta, né, são projetos de cidade e não de mandato. Então, tem que ser tudo muito rápido, aí o asfalto é melhor. O recap é melhor, né? Não o asfalto, o recap é melhor, porque ele é rápido. Então, precisa mais de projetos. Então, nesse caso, nas ODS, lá a gente tem uma equipe, uma comissão que trabalha. A certificação trouxe para nós em São José uma grande experiência. Isso foi em 2018, quando a gente iniciou o processo. O Felício, que hoje é o vice-governador, era o prefeito. Isso trouxe para a cidade muitos indicadores, né? Trouxe muitos dados para nós e nos ensinou como é que a gente deve lidar com esses dados. Então, até eu, hoje, como prefeito, consigo tomar decisões com muito mais propriedade do ponto de vista do que é de cidade, do que é de futuro, do que eu estou fazendo hoje, mas, na verdade, a gente vai ter o resultado daqui 3, 4, 5, 8 anos, mas embasado com informações, com dados, né? E aí, nas mudanças climáticas, o CEMADEM podia melhorar. O CEMADEM em São José, hein? Se ele melhorasse, que as informações dele fossem mais rápido, o que não dá é daquelas informações assim, ó, pode ser que aconteça, né? Entre 2 e 30. Não dá para evacuar a cidade. A gente fica sem credibilidade. É o Rio de Janeiro, que tem vários sistemas de alerta, toca, ninguém está nem aí. Vamos falar? Posso falar até porque o Eduardo hoje é o presidente da FNP, ele diz muito isso, né? Em São José a gente tem 44 estações meteorológicas. Para você ver, esse é um outro modelo. Das 44, 36 é do município. Nós alugamos, contratamos em serviço. São 9 do CEMADEM, que são deles, que vive não funcionando, porque é deles. Aí ele tem que se especializar em se fazer manutenção, né? E não em ter as informações. Então, sim, é um problema. E o município alugou, a gente contratou um serviço de instalação de 36 estações, já está funcionando, isso já há 1 ano e 8 meses.
nos dá muitas informações, a gente trata as informações, consegue ser muito mais ágil, rápido, enfim, para qualquer ação que a gente precise tomar. Mas é serviço. Quer ver, se eu for procurar um financiamento para esse investimento, não acho, porque foi serviço que nós fizemos lá, e o serviço é muito mais eficiente nesse caso. Perfeito. Então, partindo aqui para as conclusões, né, a gente foi muito sábio, vamos fechar aqui na hora certa, se adaptando às mudanças de última hora. Acho que fica muito claro que a importância das parcerias, né, não só multinível, né, nos diferentes níveis de tipos de bancos públicos. O senhor prefeito trouxe muito a questão de como é que a gente se vive em consórcio, né? Se adapta às necessidades para além do município, com um compartilhamento de responsabilidades e também de financiamento. Já puxando um pouco sardinha, o FMDV é hospedado pela FNP, e a gente está pensando ano que vem como é que a gente expande o conhecimento sobre a questão do financiamento metropolitano também, que é uma pauta muito cara para a FNP, e nesse contexto de COP, a gente tem a coalizão de alta ambição em parcerias multinível, né? A coalizão CHAMP, que foi lançada na COP 28, do qual o Brasil é signatário. E o objetivo dessa coalizão é a gente entender como é que, né, parcerias multinível e multissetoriais, né, junto com a sociedade civil, o setor financeiro, os representantes eleitos, como é que a gente junta forças para ampliar, porque a gente precisa inovar, né? Acho que o que ficou muito claro aqui é que não existe uma solução clara sobre a questão da adaptação, e a gente precisa realmente um pouco dos saberes de cada setor. Então, para concluir, eu vou pedir para cada um trazer aí 1 minutinho e meio. Nessa perspectiva, né, a gente tem um ano muito favorável com a COP30 aqui no Brasil, onde o Brasil, através do Círculo de Ministros de Finanças, tem uma palavra muito forte sobre como é que a gente vai chegar em todo esse volume de financiamento, não só financiamento financeiro, mas também recursos técnicos. Eu queria que vocês trouxessem aí uma conclusão, se possível positiva, se não, tudo bem também, considerações em 1 minuto e meio de como é que vocês veem essa perspectiva do avanço do caminho do financiamento da adaptação urbana. Por favor, começando. Não, eu acho que a COP ela vai colocar de uma forma mais próxima para o brasileiro a questão da mudança climática. A mudança climática no Brasil virou, por muito tempo, a questão da Amazônia, que é a nossa principal fonte de CO2, mas ela tem implicações urbanas. Então, eu vejo que toda essa discussão, e a gente tem acompanhado, eu sou diretor do CBCS, Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, sou membro de alguns conselhos governamentais aí, e a COP está dando uma outra dinâmica, outro engajamento, inclusive das associações empresariais, né? Tem muita associação que, pela presença da COP, começa a ter que se posicionar, né, e começa a ter que fazer discussões internas, né? E tem muita gente que também acha que o Trump vai acabar com o negócio de políticas de mitigação do clima, né? Eu sempre respondo que um presidente de um país poderoso pode fazer muita coisa, mas ele não consegue gerenciar o clima por decreto ou por qualquer coisa. Quer dizer, o clima tem a sua própria dinâmica. Eu sou otimista porque eu vejo um engajamento da sociedade brasileira crescendo nessa questão do clima como um todo, e das cidades, da resiliência como um todo. Bom, primeiro agradecer aí a participação, de poder estar aqui no evento. E, na perspectiva dos bancos, para fechar, não só é um tema internacionalmente fundamental e necessário, mas está ligado também à própria estabilidade do sistema financeiro e à sobrevivência dos bancos, a gente gerenciar e mitigar os efeitos, né, dos eventos extremos do clima, né? Isso está previsto nas normas internacionais bancárias, ali pelo Comitê de Basileia, está em implantação no Brasil, conduzido pelo Banco Central, junto com todos os bancos. Então, para os bancos, não só é fundamental a gente ser capaz de se aproximar da sociedade, dos clientes, para conseguir trazer recursos financeiros para financiar esses investimentos, mas também, internamente, ser capaz de identificar como gerenciar o risco do efeito climático nas próprias instituições. Então, eu acredito que é um movimento que, ele, além de necessário e urgente, é um movimento sem volta. As normas internacionais já mudaram, estão em implantação em nível mundial, e os bancos vão se adaptar a isso,
e contribuir com a sociedade ali como instituição financeira, com todo esse novo regramento, além de buscar, lógico, apoiar os entes públicos, as empresas e a sociedade na implantação dos projetos. Prefeito. Agradecer mais uma vez a todos. Acho que a gente tem várias ações dos municípios, né? Em São José dos Campos, eu vou dar alguns exemplos do que a gente faz lá já há alguns anos, quando a gente fala das questões de mudanças climáticas. Em todas as vias nossas que são recapeadas ou que são obras novas, a gente faz toda a requalificação de galerias de águas fluviais, todo o redimensionamento, mesmo porque nós estamos falando que lá atrás eu olhava para 50 anos, né? Então, com certeza, eu vou estar passando asfalto em algo que já está. Então, a gente faz toda a requalificação, tem que fazer buraco, tem que tirar, trocar, porque a gente faz hoje o cálculo para 100 anos, né, e faz alguns investimentos, né, com parcerias. A gente tem uma fazenda fotovoltaica, que foi por uma concessão, hoje gera 3,6 megawatts de energia. O nosso aterro hoje gera também, através do biogás, 1,6 mega. Eu fico dentro dos 5 mega ali para o CNPJ, senão paga, né, o custo que vai pagar na rede é muito mais alto. Então, na parte de energia, não adianta eu ter 400 homens, eu não vou ter de onde ter energia. Por outro lado, a gente tem que ter fonte de energia, já foi dito até aqui, acho que na mesa anterior, né, na questão da importância dos servidores, e para isso a gente vai ter que ter uma capacidade de águas e energia, e vão ter que ter água, né, principalmente, ou usar geração de energia através do gás. Né? Em São José a gente tem uma legislação própria, até porque São José está bem numa esquina de gás, vem o mexilhão do litoral norte, vem o próprio gás da Venezuela, passa pelo Rio, passa em São José, então tem uma grande esquina. É um novo, né, pode ser algo que, para o futuro, isso vai ser importante para a geração de energia. Né? E dos investimentos, seja da questão arbórea da cidade. São José dos Campos a gente investe muito na questão arbórea. Hoje, todas as nossas árvores da área urbana da cidade têm uma plaquinha com QR Code, onde você tem lá todas as informações da árvore, da sua espécie, a saúde dela, se ela está comprometida ou não, como é que... Então, a gente tem todas essas... Né, um processo de educação, de realmente plantar cada vez mais. Somos, pelo 6º ano consecutivo, a cidade, né, pela amiga da árvore, né, que é pela Tricity, que faz toda essa avaliação, auditoria, né, fazemos drenagem, né, fazemos toda a parte de desassoreamento de todos os córregos e rios da cidade, permanente, todos os anos, 70 quilômetros, desassoreia faz todo o desassoreamento. Então, tudo isso daí contribui com que a gente, né, tenha uma cidade com uma capacidade melhor do ponto de vista da sua absorção, da questão das mudanças climáticas. O impacto já começa a ser também um pouco menor, apesar de termos desafio, temos morros também. Aí o IPT, que é um grande, né, o IPT que foi um grande parceiro nosso em fazer um bom trabalho lá para nós, lá, que vem fazendo para nós, principalmente em bairros que nós temos lá alguns bairros irregulares na cidade, né, e o IPT que fez esse trabalho, né, e temos toda a parte de monitoramento por satélite. Hoje a Visione, que é uma empresa da Embraer em São José, a gente tem toda a nossa área rural, cada 72 horas a gente tem uma foto da área rural, então a gente consegue identificar e ser ágil, rápido, fiscalização, eficiente, se tirar uma árvore de 3 metros de diâmetro, consegue identificar. Então, com isso a gente consegue ter uma ação muito mais rápida e eficiente. Esse é um outro serviço, por exemplo, é serviço, né? E que não deveria ser feito só em São José, deveria ser feito na região, que deveria ser feito de uma forma mais estruturante de políticas públicas de governo, né? Mas acho que do restante, acho que é muito bom esse debate, sair daqui com certeza com muito mais informação para que a gente possa melhorar, e espero que tenha contribuído também. Obrigado a todos. Bom, eu também sou muito otimista, eu não estou dizendo que vai ser fácil e que vai ser rápido, mas é muito bonito a gente ver toda essa conscientização, né? Então, eu sou economista e eu sempre lembro do Coase explicando que, olha, o que é externalidade? Externalidade é um direito mal definido, né? Na hora que você incorpora isso no preço, e o preço é o financeiro, é a censura, é a regulação, acabou a externalidade. Então, acho que o que a gente vê no Brasil, o que a gente vê em São Paulo, a gente não enfrenta mais resistência a essa agenda, né? Lá na Desenvolve, eu posso pôr um preço mais caro para o recap, no caso, infinito, e eu não enfrento resistência, assim como a regulação vem avançando. Então, São Paulo é um estado desigual, é um estado rico, mas desigual, e o desafio é trazer todo mundo junto. Eu acho que é o mesmo caso para o Brasil. Assim, como é que a gente traz todo mundo junto? A gente precisa pôr esses incentivos corretos. Recurso, eu não vejo
falta dele, por enquanto. E, então, acho que a gente tem muito para progredir até começar a enfrentar essa falta de recurso. Então, vamos trabalhar, porque acho que a gente tem muito para fazer aí nos próximos anos. E acho que coisas como a gente vê aí, de vez em quando, um retrocesso, uma insinuação de retrocesso, vai entrar no preço lá também e as coisas se arrumam. Obrigada, Ricardo. Agradecer aos 4 pelas intervenções. Eu anotei tanta coisa que acho que eu vou voltar no meu voo. Enfim, muita coisa para internalizar, exemplos muito bons. O que você trouxe, né? O CHAMP, ele é uma coalizão mobilizada por cidades e muito mobilizada por cidades americanas. Então, as cidades, elas são realmente uma fonte de emissão, mas também de solução. Então, eu agradeço mais uma vez a BDE por dar tanto espaço à pauta das cidades, o financiamento urbano. Faz, enfim, 4 anos que a gente está trabalhando com vocês e a gente vê que vocês têm enxergado cada vez mais a virada de chave, que é pensar no financiamento urbano, né? Porque, enfim, Brasil, somos 80% da população vivendo em cidades. Se a gente não achar uma solução para as cidades, enfim, o caminho vai ser, como você disse, Bernardo, sem volta, né? É um caminho totalmente sem volta. É isso. Muito obrigada e até breve.